Olá pessoal, vamos falar aqui sobre acidente vascular cerebral, que é o último assunto da disciplina de neurofuncional. Então, o que é o acidente vascular cerebral, né? O AVC, conhecido como AVC. Para isso, a gente precisa entender o que compõe esse sistema nervoso central, né? Onde temos a calota craniana e a gente tem esse sistema nervoso central, né? O cérebro, cerebelo, ponte, bulbo ali dentro, e toda e qualquer lesão, seja ela por uma hemorragia, uma lesão vascular, né? Seja ela por uma hemorragia, que a gente vai chamar de AVC hemorrágico, ou seja ela por uma dificuldade desse sangue transitar, que vamos chamar de um acidente vascular cerebral isquêmico, um AVC isquêmico, né, vai caracterizar como esse acidente vascular cerebral. Então, o acidente vascular cerebral é uma emergência médica em que parte do cérebro é privado de oxigênio. Então, essa privação de oxigênio, nós sabemos que o sangue ele leva esse oxigênio, né? Se em algum momento aconteceu alguma lesão nessa artéria, a gente vai ter uma falta de sangue em outra localidade. Tendo essa falta desse sangue, a gente vai ter uma diminuição, uma falta de oxigênio. Ou então, alguma placa de ateroma, alguma coisa que impeça esse sangue de transitar, né, e gere uma isquemia numa certa região. Então é assim que a gente vai caracterizar esse acidente vascular cerebral. Então ele é ocasionado por um déficit neurológico, geralmente ele é focal, geralmente ele é em um local específico, de instalação súbita ou com rápida evolução de insuficiência vascular cerebral de origem arterial, né? Aí nós sabemos que o AVC se caracteriza por uma lesão, uma dificuldade de fluxo sanguíneo na região arterial do cérebro. Por isso que essa privação de oxigênio acontece. Então essa insuficiência vascular ele pode ser por espasmo, isquemia, hemorragia ou trombose. Isso aí, todos esses fatores vão levar à privação de oxigênio em uma certa região do cérebro. Quanto mais tempo o cérebro vai ficando sem sangue oxigenado, sem sangue arterial, maiores as chances de danos permanentes. Então, quanto mais tempo esse acidente vascular cerebral demorar acontecendo, maior vai ser as sequelas, né? A quantidade de sequelas e a gravidade dessas sequelas vão aumentando com o passar do tempo. A epidemiologia, esse AVC geralmente vai acometer aí os idosos, né? Principalmente aqueles idosos hipertensos. 20% dos AVCs ocorrem em indivíduos com menos de 65 anos, porém, por mais que os idosos estejam ali com uma quantidade maior de casos de AVC, a gente sabe que ele pode acontecer também em quem não é idoso, né? A gente tem muitos casos na prática clínica de pessoas de 30, 40 anos que evoluíram com um AVC. Atinge mais a raça negra e o sexo masculino, né? Ainda esse estudo eles não descobriram o porquê, mas a quantidade de pessoas negras e do sexo masculino é que são mais acometidas no AVC. 85% dos acidentes vasculares encefálicos têm origem isquêmica. A grande maioria do
do acidente vascular cerebral que acontece nas pessoas, nos indivíduos, são por dificuldade desse fluxo chegar até o local, que a gente vai classificar como AVC isquêmico. 15% são hemorrágicos, né? Onde se tem uma lesão nesse vaso, nessa artéria, e aí esse sangue ele vai para dentro da calota craniana e para fora do vaso sanguíneo. É a segunda patologia que mais causa perda cognitiva, né? Onde a desorientação desse paciente, muitas vezes, ela se torna evidente. Terceira causa de morte no mundo e primeira causa de morte no Brasil. Então, no Brasil, a gente tem o AVC como a principal causa de mortes. Então, aqui, como a gente falou, né, tem os dois tipos de acidente vascular cerebral. O primeiro seria o isquêmico, que é o mais comum de acontecer, e segundo, o hemorrágico. Então, o isquêmico ele se divide ele pode ser um acidente vascular cerebral isquêmico lacunar, trombótico ou embólico. E já o hemorrágico, ele pode ser um acidente vascular cerebral hemorrágico, cerebral ou meníngeo. Cerebral é quando ele está dentro dessa calota craniana mais profundamente. E meníngeo é quando ele está ali na subaracnoide, que é uma membrana que pertence às meninges, para poder proteger, né, esse sistema nervoso. Então, o AVC isquêmico ele acontece devido à falta de irrigação sanguínea. Muitas vezes essa falta de irrigação sanguínea é devido a alguma obstrução lá na artéria, né, em um determinado território cerebral, causando morte do tecido nervoso. Então, esse tecido ele morre por falta de oxigênio e de nutrientes. Então, essas células nervosas elas vão estar ali tendo uma necrose por falta de oxigênio e nutrientes. Então, aqui a gente vê uma placa de ateroma, né, fechando esse vaso, então impedindo que esse fluxo caminhe para o seu destino. E ali, se esse fluxo ele não consegue passar para irrigar essa região, toda essa região vai estar comprometida. Então toda essa região vai necrosar, né? Vai ter a morte celular, e aí vem o acidente vascular cerebral. Então, o hemorrágico ele vai acontecer quando ocorre uma ruptura nesse vaso sanguíneo intracraniano, levando a uma hemorragia e a formação de um coágulo. Todo o sangue que ele faz a hemorragia, ele fica parado porque ele não tem onde transitar, ele forma esse coágulo, né? Então, o hemorrágico, como a gente vê aqui na figura, é quando se tem uma lesão nesse vaso e esse sangue transborda para o seu meio externo do vaso. Então, impedindo também que esse sangue chegue até as outras células e faça essa nutrição adequada. Fisiopatologia. Então, o que acontece? Como é que a gente vai classificar esse AVC de acordo com a sua fisiopatologia, né? Então, a gente tem aqui o tecido nervoso, ele precisa ser nutrido, né, com os nutrientes que a gente ingere nos alimentos e com o oxigênio que nós respiramos. Então, ele precisa desse aporte sanguíneo, porque é esse sangue que leva esses nutrientes e esse oxigênio. Isso aí faz com que, se acontece esse aporte sanguíneo, essas células nervosas ficam ativas e com isso ela não
não possuem reservas, ela funciona normalmente. Se acontece uma interrupção sanguínea, vai faltar oxigênio e glicose, né? Então, as células precisam muito da glicose, que para elas se quebrarem ácido pirúvico, entrar no ciclo de Krebs e formar o ATP para ela poder trabalhar normalmente. Então, com isso, quando essa interrupção sanguínea acontece, vai faltar glicose e oxigênio, fazendo com que altere esse metabolismo celular dessas células do sistema nervoso. E aí, há uma parada da atividade funcional da área do cérebro afetado. Se essa célula ela não consegue trabalhar normalmente, essa célula vai parar. E se ela não consegue, se ela para, né, ela começa a entrar em necrose por falta de nutrientes e falta de oxigênio, fazendo com que essa área ela pare o seu funcionamento. Então, todas as funções que aquela região cerebral tinha para fazer, ela vai deixar de fazer por conta dessa parada, essa interrupção sanguínea. Se essa interrupção durar menos de 3 minutos, as alterações cerebrais que o paciente vai apresentar, ela ainda vai ser reversível. Caso dure mais do que 3 minutos, a gente vai ter aí alterações irreversíveis, sequelas. O paciente vai estar evoluindo com essas sequelas, né? Então, principais causas de acidentes vasculares: trombos, embolismo, traumatismo crânio-cervical, hipertensão arterial, infarto e hemorragia cerebral, meningite e encefalite, crises convulsivas, enxaquecas com sinais neurológicos persistentes, traumas, tumores, má formação arteriovenosa, abscessos, doenças hematológicas e reumatológicas, agentes anticoagulantes e fibrinolíticos, aneurisma, esclerose múltipla e hipo e hiperglicemia podem causar o AVC, seja ele isquêmico ou hemorrágico. Então, principais sinais e sintomas, o que é que o paciente vai nos relatar e o que é que a gente vai conseguir observar nesse paciente. Então, a gente vai ver aqui a tríade clássica, né, que é uma cefaleia súbita, náuseas e vômitos. A gente vai ver também que esse paciente evolui com a rigidez nucal, né, na nuca, os músculos todos contraturados na região da nuca e a movimentação ela não vai estar normal. Alteração também do nível de consciência, eles não vão ter, vocês fazem perguntas para eles não vão responder da forma adequada, né? Vai acontecer um déficit neurológico, tanto cognitivo quanto motor, e pode acontecer em muitos casos convulsões. Para diagnosticar esse AVC, a gente tem aqui, vai fazer o exame neurológico, tudo aquilo que a gente viu nas primeiras aulas sobre o exame neurológico e a avaliação desse sistema nervoso, justamente para ver como é que está a integridade dessa reação neurológica. A gente vai também avaliar os sinais e sintomas. A partir daí, a gente tem alguns testes físicos e mentais que são abordados nesses pacientes e os exames de imagem mais comuns, né, para a gente estar classificando, estar diagnosticando esse AVC, são a tomografia computadorizada e a ressonância nuclear magnética, sendo que a tomografia computadorizada já nos diz que existe um acidente vascular cerebral e o que ele é, né, isquêmico ou hemorrágico, portanto, é o que é mais usado
como exame de imagem. A ressonância nuclear magnética, ela é mais detalhada, porque ela tem mais imagens e mais ângulos para a gente analisar essa lesão, né? Esse local que foi lesionado. Aqui a gente encontra uma ressonância nuclear magnética do crânio, né? E aí a gente avalia a sua integridade. De acordo com os fatores de risco que podem levar a um acidente vascular cerebral, a gente tem aqui no topo a hipertensão arterial, né? A hipertensão arterial é muito importante ser controlada, para que isso não venha a sobrecarregar essa artéria e venha a ter alguma lesão ou algum bloqueio nessa artéria, impedindo que esse sangue chegue nessas células cerebrais. A doença cardíaca também, a sobrecarga do coração faz com que esse sangue ele vá menos, uma insuficiência cardíaca não vai conseguir enviar esse sangue com qualidade para o sistema nervoso central, podendo causar também um AVC. Colesterol elevado, é importantíssimo o controle do colesterol, porque esse colesterol ele pode proporcionar a formação de placas de ateroma, que vai impedir que esse sangue chegue até esse local para poder nutrir e oxigenar essas células. Outro fator de risco importante é o tabagismo e bebidas alcoólicas, né? O estresse também faz com que a pessoa aí esteja uma chance maior de ter esse AVC. Diabetes, sedentarismo e obesidade. Então aqui são os fatores de risco. Para prevenir, a gente precisa tratar isso aqui, para prevenir o AVC. Então, para prevenção, controlar a pressão alta, controlar a hipertensão, não fumar, controlar a diabetes, né? Ter uma dieta saudável e exercícios físicos rotineiramente, controlar o colesterol alto e controlar o peso. Se a gente tem um paciente que evoluiu com um AVC, ele teve um AVC, nós podemos tratar, dar o tratamento fisioterapêutico de acordo com a fase que ele se encontra. Então, na fisioterapia, o paciente vai buscar reaprender a utilizar o segmento corporal acometido pelo AVC, voltando a realizar suas atividades de vidas diárias. Então, o mais interessante do tratamento fisioterapêutico é que a gente vai estar utilizando nesse paciente técnicas que trabalhem com a funcionalidade dele, né? Não é simplesmente um alongamento, não é simplesmente um movimento, e sim alguma coisa, algum movimento ou algum tipo de alongamento que trabalhe a funcionalidade, a atividade de vida diária que ele usa. Muitas vezes esse paciente a gente quer, por exemplo, fazer com que ele levante, faça uma flexão do ombro, uma flexão do cotovelo, uma extensão do cotovelo. Então a gente vai pegar, por exemplo, um pente e pedir para ele pentear o cabelo. Isso é manter a função, né? E aí a gente vai adequando esses exercícios e ele vai realizando. Então, como forma de tratamento na fisioterapia, vamos ter aí a cinesioterapia, seja ela ativa assistida ou passiva. A fisioterapia respiratória é importantíssima, né? Porque muitos pacientes que não trabalham essa expansão pulmonar, o pulmão ele não consegue evoluir bem. E aí, qualquer exercício que esse paciente venha a fazer, ele vai se sentir cansado. A eletroterapia, para quem paciente de AVC sente dor, né, a gente pode estar usando essa eletroterapia. A hidroterapia importantíssima, né, para tratar esse paciente de AVC. E a acupuntura
também ter resultados muito legais aí que a gente vem vendo de acordo com a prática clínica. Então eu trouxe aqui para vocês uma proposta de tratamento fisioterapêutico em cada estágio. Eu dividi esse tratamento fisioterapêutico nos estágios que a gente pode encontrar esse paciente. Então, quando ele está na fase aguda, ele se encontra inconsciente, o que é que a gente faz? O que é que a gente vai trabalhar com esse paciente? Então, primeiro, a gente tem que melhorar essa função respiratória, né? Então, a gente vai melhorar para prevenir essa retenção e acúmulo de secreção, principalmente fazer a terapia de higiene brônquica, né? A gente fazer com que eu não acumule muita secreção dentro desse pulmão. Prevenir também a atalactasia, que a gente vai ter que fazer alguns exercícios, algumas técnicas de expansão pulmonar para prevenir essa atalactasia, já que o paciente inconsciente ele tende a estar no leito. E também prevenir a broncopneumonia, né? Isso aí a gente faz quando a gente tira essa secreção e não deixa acumulada essa secreção. Então a broncopneumonia a gente vai ter poucas chances de acontecer a broncopneumonia. Então algumas condutas aqui que eu coloquei, né? Mudança de decúbito, técnicas de percussão e vibração do tórax, que aí está ali nas técnicas de higiene brônquica, na terapia de higiene brônquica, e algumas técnicas também de reexpansão pulmonar, né, para justamente impedir essa atalactasia de acontecer nesse pulmão. E, por fim, a drenagem postural. Se a gente faz a ausculta desse paciente e vê que a base do pulmão ele está com muita secreção, a gente pode colocar ele numa posição que essa secreção ela acompanhe a gravidade. Então é dessa forma que a gente trabalha a drenagem postural. Em relação à integridade músculo-esquelética, nesse mesmo paciente inconsciente, na fase aguda, a gente vai necessitar de manter ou ganhar essa amplitude de movimento, né? Justamente para prevenir essas contraturas e deformidades. Então, muitas vezes a gente tem pacientes lá que o AVC, na grande maioria, provoca uma espasticidade. Então, a gente tem que prevenir essa deformidade nessa posição, né? Então, a gente vai ter que ganhar essa amplitude de movimento, né? E impedir que essa contratura se instale nesse paciente. Então aqui como condutas, né? A gente pode estar usando os alongamentos passivos, mobilizações passivas, né? Já que o paciente está inconsciente, né? A gente pode trabalhar esses músculos, essas articulações de forma passiva. A gente tem que ter um cuidado muito grande com as úlceras de decúbito. Todo e qualquer paciente inconsciente, eles estão propensos a aparecerem úlceras de decúbito por conta da pressão. O aumento da pressão naquela região pode levar a lesões musculoesqueléticas que vão se tornar feridas, né? Então, para a gente prevenir isso aqui, tem que fazer uma mudança de decúbito a cada 2 horas. Então, de 2 em 2 horas, colocar ele numa posição diferente lá no leito. Na fase aguda, temos aqui os pacientes que se encontram conscientes, né? Então a gente vai trabalhar aí a função respiratória para justamente prevenir a pneumonia, fazer essa higiene brônquica para não deixar acumular secreção e reexpansão pulmonar para melhorar essa capacidade do pulmão coletar esse oxigênio. Exercícios ativos fora do leito, já que ele está consciente, a gente precisa
trabalhar mais a funcionalidade dele, né? Então a gente deixa um pouco de lado essa parte passiva e a gente já trabalha esses exercícios ativos fora do leito. Ele pode fazer tanto em pé, se ele conseguir ficar em pé, quanto sentado, caso ele não consiga ficar em pé, né? A gente pode estar trabalhando também com a parte pulmonar de higiene brônquica, né? Com a vibração, vibrocompressão, tapotagem, percussão e aceleração de fluxo respiratório, o AF, aceleração de fluxo respiratório, para levar, para impulsionar essa secreção para fora. Em relação à integridade músculo-esquelética, a gente vai precisar manter, ou muitas vezes até ganhar, essa amplitude de movimento para prevenir essas contraturas, ganhar força muscular, principalmente dos músculos antagonistas à espasticidade, melhorar a propriocepção e equilíbrio estático e dinâmico. Então a gente vai estar melhorando essa posição em tempo e espaço que ele tem com o corpo, né? E um equilíbrio tanto estático quanto dinâmico. Principalmente a gente trabalha isso, ele em pé parado, né? E ele andando, né? Fazendo a marcha, e a gente conseguindo estar trabalhando isso aí. Caso ele venha sentir dor, trabalhar com a eletroterapia na integridade musculoesquelética, isso é muito comum de acontecer, né? Tem um musculoesquelético, o paciente referir dor em algumas regiões, e a gente fazer aqui algumas técnicas importantes, como o PNF, que é a facilitação neuromuscular proprioceptiva. É uma técnica importante que vai fazer com que o cérebro reaprenda funções importantes. Utilizar também, nós podemos utilizar o FES, que é a estimulação elétrica funcional, justamente dos músculos antagonistas à espasticidade. Trabalhar também o Bobat, hidroterapia, kinesiotape e descarga de peso, né? Então, paciente já consciente, a gente pode estar fazendo várias situações aqui, é indicado a fazer várias situações para a sua reabilitação. Na fase tardia, né, provavelmente esse paciente já vai ter uma função respiratória boa, então a gente vai trabalhar na integridade muscular, musculoesquelética, para manter ou ganhar amplitude de movimento, prevenir contraturas e deformidades. Isso aí também se faz tudo com exercícios ativos, onde o próprio paciente ele faz esses movimentos. Lembrando sempre que temos sempre que fazer esses exercícios de acordo com a atividade de vida diária, né? Não são exercícios, são exercícios funcionais. Ganhar força muscular, melhorar a propriocepção, melhorar equilíbrio estático e dinâmico. Caso ainda esteja algum resquício de dor, usar a eletroterapia para levar uma analgesia. Treinar atividades de vida diárias, treinar marcha, treinar memória sinestésica, é importantíssimo, porque a gente também vai reabilitar essa parte cognitiva, e aí sim a gente ter um reaprendizado motor, fazer com que esse paciente ele esteja independente, fazer com que ele consiga fazer tudo sozinho. E aqui vai uma mensagem para vocês aí: não somos responsáveis apenas pelo que fazemos, mas também pelo que deixamos de fazer. Muito obrigado.